E eu já começo aqui com vocês com o gráfico aqui da Petrobras. Ela é uma empresa cíclica, mas o governo detém 53% das ações da Petrobras. O que acontece com essa empresa? Ela é mais controlada pelo governo do que pelos investidores. De tempos em tempos, ela entra num processo de desvalorização. Quer dizer que ela perdeu seus fundamentos? Não. Ela se desvaloriza por quê? Devido a uma fala que o governo fala mal falada, devido a uma coisa que o governo faz que não fica aos olhos das pessoas, ficam bem, então a empresa tende a desmoronar e tende a cair. Eu não falo da empresa em si, mas eu falo das ações, das commodities e das empresas que são cíclicas. E a Petrobras é uma dessas empresas que é cíclica, porque essa commodity está presente no nosso dia a dia, no combustível, tá ali, a gente precisa dela. Então, a gente não vive praticamente sem, a gente depende de usar o seu produto. E aí, qualquer coisa de ruim que acontece no mercado, elas são empresas que ela acompanha o mercado. Se o mercado vai bem, ela sobe. Se o mercado vai mal, ela cai. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quem dita as regras para essas empresas é o mercado. Porque quando o mercado cresce, elas crescem. E quando eles caem, como eu disse, ela cai também. Empresas commodities ou cíclicas, elas oscilam de acordo com a economia global. Aí você pode estar se perguntando, mas tem uma coisa a ver com a outra? Lógico que tem. Por exemplo, a guerra está acontecendo. O que acontece? Irã e Israel. O que o brasileiro ou o que outro país qualquer tem a ver com a guerra? Tem a ver que quando tem guerra, por questões geopolíticas, as coisas tendem a ficar mais caras, porque tem produtos que são dolarizados naquela moeda. E quando tem a guerra, para você adquirir esses produtos, tudo fica mais caro. E aí, quando esses países que estão em guerra, devido a eles estarem em guerra ali, na geopolítica deles ali, as coisas tendem a ficar mais caras. Então, depende muito do entendimento do ser humano e da geopolítica do momento. Essas são chamadas de empresas cíclicas, ciclo de alta ou ciclo de baixa. Então, você precisa identificar essas empresas. A Petrobras é uma delas. Agora, Eli, mas eu posso, então, investir pesado na Petrobras? Cada um é cada um, né? Cada um sabe o que é melhor para si. Eu, hoje, investiria na Petrobras sem dó, sem piedade, quando você pensa no longo prazo. E quando você pensa no longo prazo, que a gente clica aqui na máxima, se a gente pegar lá em 2009, as ações da Petrobras estavam 21,58, como mostra aqui o gráfico. Mas quando foi lá em 2015, olha o que aconteceu com as ações da Petrobras. Elas despencaram? Não, elas derreteram praticamente. Porque uma ação que em 2009 chegou, estava lá nos quanto que ela estava? R$ 36. Só para vocês verem como é que é as empresas, tá? Quando vocês aprendem a diferenciar uma empresa cíclica de uma empresa não cíclica, você tende a se dar bem, porque você entende o mercado. Mas quando você não entende, você pensa logo assim, pronto, perdi meu dinheiro. Joguei dinheiro fora. A empresa vai falir. É hora de eu sair. Eu vou vender. A ação está caindo. Mas quando você entende, não, é normal para essa empresa. Ela é uma empresa cíclica, acompanha o ciclo do mercado. O presidente falou uma fala mal falada, ficou mal visto lá fora. As coisas, os impostos para nós aumentaram, como o Donald Trump aí taxou o Brasil aí nem sei quantos por cento, isso não vem no caso. Mas o Brasil passou um período aí, não sei quanto tempo também, mas um período aí de sofrimento com a taxação que o Donald Trump implantou para ele. Então, o
que acontece ali? Tem dois motivos. Ou a empresa vai lá para as alturas, ou a empresa vai lá para baixo. Ela pode tanto cair como subir. Depende do contexto, depende do cenário. Nem sempre em momentos ruins a empresa cai. Isso depende. Por exemplo, em momentos de guerra, as ações, né? Algumas empresas caem, outras sobem. O barril do petróleo fica mais caro ou mais barato? Mais caro. Se tem muita gente buscando por um determinado produto, o produto tende a ficar mais caro. Se tem poucas pessoas buscando por um produto, o produto tende a ficar mais barato. Então, depende, né? A desgraça para um é felicidade para outro. Então, precisa entender esse momento. 2016, 22/1 de 2016, ações da Petrobras, 4,41. Tá vendo? E ela estava 30, né? Era 30? Deixa eu ver aqui, que minha cabeça também é assim, gente. Na mesma hora que viu, caracoles, R$ 39 em 2008. Eita, Jesus. R$ 39 em 2008. Quando chegou em 2015, né? 2016, aqui, ó. Ela estava quanto? Aqui. Um pouquinho mais. 4,41 em 2016. Então, para você que investe nessa empresa, quando você investir lá, por exemplo, vou investir 5 mil na Petrobras, ok, investe. Depois, passa um tempo, hoje ela está 45, né? Ok. Daqui a pouco ela vai para os 40 não, ela cai lá para os 25, 29, igual eu comprei a 29. Aí você fala assim, meu Deus do céu, e agora eu vou vender? Não, não é momento de se vender. Aí, mas e se ela cair lá para 4, igual caiu aqui em 2016, meu filho? Se você quer ser rico, você precisa entender o mercado. Tem pessoas que investem para ganhar dinheiro, tem pessoas que investem para perder dinheiro. Então, se lá em 2009 ela estava R$ 39, como eu mostrei aqui no gráfico, e hoje assim que eu falo, e em 2016 ela estava 4,41, eu estou anotando aqui, para não ficar toda hora voltando lá no gráfico, 4,41 em 2016. O que significa aqui? A empresa é cíclica? Sim. Ela é uma empresa ruim? Não. Ela se mantém de pé? Se mantém. Olha hoje o quanto que ela está, 45. Agora, um ponto principal que você tem que analisar é o seguinte, Eli, mas eu entrei lá em 2009, comprei a 39, não estou tendo lucro? Tem lucro sim. Tem lucro porque você recebeu os proventos, você recebeu os dividendos, você recebeu o dinheiro, você reinvestiu, você comprou mais. Quanto mais ações, mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais ações. Porque se hoje você tem 1.000 unidades de Petrobras e ganha R$ 100 por mês de proventos, você compra mais unidades. No próximo mês, você ganha mais dinheiro, com mais dinheiro você compra mais provento. Então, você ganhou dinheiro sim. E eu vou mostrar para você que você ganhou dinheiro e não adianta dizer que não ganhou. Então, vamos clicar aqui no gráfico, aqui no investidor 10. Aqui, ó, vamos para o investidor 10 e eu vou mostrar para vocês que você ganha dinheiro sim. E ganhou e não foi muito não, não foi pouco não, foi muito. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou, que eu também estou meio perdida. Aqui, investidor 10, está aqui. Então, o que acontece aqui? Olha, vamos ver. Petrobras, R$ 44,90, porque o site não acompanha o Google, porque o Google é em tempo real, ok, gente? Então, tem essa diferença aí, né? Lá no Google está quanto? 45. Quanto que está no site do Investidor 10? Tá? R$ 44,90. Isso não vem ao caso, deixa estar. O que acontece aqui? Eu já deixei preparado aqui. Petrobras, 10 mil a 10 anos, 216 mil. Vamos voltar para o Google. Vamos lá. No Google, eu já tinha deixado anotado aqui, olha, 2016, R$ 4, agora já apareceu ali, né? E 54. Então, por que você não ganha dinheiro e fala, mas eu perdi dinheiro? Não, você não perdeu dinheiro. Você ganhou. E a prova está aqui. Se você entrou em 2016 a 4,54, hoje, em 2000, vamos voltar lá para o gráfico? Aqui, ó. 2026, quanto que está? 45. Olha o gráfico aqui, ó. 45. Tá vendo? Quanto que ela cresceu, então, nesse tempo? Ela cresceu 90,03%.
como é que você põe um dinheiro no investimento, fala que não tem retorno, se o gráfico está dizendo exatamente o contrário. Eu sempre falo com vocês, gente, vai investir em ações, estuda os gráficos. Vamos voltar lá para o investidor 10. Então, quem comprou em 2016 a R$ 4, aqui, investidor 10 aqui. Quem comprou em 2016 a R$ 4, será que essa história bate mesmo? Vamos ver aqui então. Olha lá, 2018, 2018, 2017, 2017, aqui 2016, gente, olha, 3,38, mas isso depende do mês, né? Eu olhei lá em 2016, 4 e pouquinho, que ela foi subindo aqui, ó. Olha lá, 2016, tá vendo? Então, 216 mil. Então, só aí você já ganhou 216 mil. Então, vamos ver uma outra empresa que é cíclica. Qual outra empresa que, além da Petrobras, é cíclica? Vale do Rio Doce. Às vezes você investe nas empresas, perde dinheiro e nem sabe por que perdeu. Quando você sabe o que é uma commodity, quais são as empresas? Aí você, eu já sei. Então, se muitas pessoas comprou, ela valorizou porque muita gente está comprando, então a ação está se mantendo ali. Mas ninguém quer construir, ninguém quer fazer nada, ninguém quer usar o minério. O mercado deu uma parada, o mercado ele deu uma freada. Então, o que acontece? A empresa cai, ela não cresce. Por quê? Porque o mercado não está gastando, o mercado não está consumindo, você não está consumindo, eu não estou consumindo. Então, a tendência é cair. Então, como mostra aqui o gráfico, 30/6 do ano 2000, a Vale custava quanto? 94 centavos. Vamos anotar aqui, 0,94 centavos. Até aqui, gente, tá tudo bem. E se a gente pegar, então, e vir aqui para a máxima, né? Não, na máxima nós já estamos, né? Ok. Vamos aqui, então, para os gráficos. Olha, 2019, 54. Vamos ver na barragem de Mariana, quando a Mariana sofreu aquele desastre lá em 2015, se eu não me engano. 13 e quando? 30/12/2015. R$ 13. Vamos anotar aqui, ó. 30/12/2015. Vamos anotar. Quanto? R$ 13. Por que a gente anota? Para a gente não ficar toda hora voltando aqui, mexendo em gráfico. Então, R$ 13,13. Mas aí, quando você pensa no longo prazo, olha esse valor total aqui. 8.803,37% foi o que ela cresceu. Em quanto tempo? Em quanto tempo? Ela vem crescendo aqui, ó, desde lá do ano 2000. Por exemplo, né? Digamos que você veio aqui em 90, no ano 2000, quando? Aqui, 2000, e comprou a 90 centavos. E aí, quanto foi aqui? 8 anos depois, olha aqui o dinheiro. R$ 68,41. O que eu quero dizer para você com isso aqui? Eu quero dizer para você que lá em 2008, quantas vezes ela multiplicou o dinheiro em apenas 8 anos. E aí, quando você entende isso, você começa, sim, a ficar rico, porque você entende, e aí você sabe agir na hora certa e a forma que você deve agir, gente. Presta atenção. As oportunidades, quando vem para a gente, ela bate a nossa porta uma única vez, ela não bate duas, não. Ela não fica insistindo. Então, para quem comprou o Vale lá em 2000, a 98 centavos, 8 anos depois a Vale chegou em 68, significa que o dinheiro dela cresceu 67 vezes, multiplicou. E aí a pessoa, o ser humano que estava com essas ações, dependendo do grau de inteligência dele, ele fez muito dinheiro na Bolsa de Valores. Esse cara ficou trilionário, porque cresceu 68 vezes. Pega em um valor qualquer e põe 68 vezes, vê quanto que não dá. Pega R$ 79, que ela está custando hoje, e 24, e multiplica, vezes 67. Porque o 68 nós não conta, porque foi o que você investiu, né? Pelo amor de Deus.
Então, quando a gente vê isso aqui e vem cá no gráfico aqui, depois da barragem de Mariana, 2016, que ela caiu, que ela estava lá no 68, quando teve a desgraceira lá de Mariana, ela caiu aqui para quanto? Vamos ver. Para 11,82 em 2016. Quando que isso aconteceu? Na barragem lá de Mariana, quando caiu. As ações da Vale derreteu. Então, se você investiu lá, digamos, em 2000, nessa data, comprou a 11, vamos ver aqui no gráfico aqui do investidor 10 anos, 117 mil. Mesmo você comprando a 12, caro, né? Caro não, porque ela estava 68, caiu para 12. Quando teve a desgraça lá de Mariana, ela acompanhou o mercado. Isso é empresa cíclica. Você viu que uma coisa que não tem nada a ver influenciou, impactou diretamente no preço das ações da empresa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Não tem nada a ver. Mas por que ela caiu tanto assim? A lei da oferta e da procura, né? Quando a barragem estourou, as pessoas acenderam o alertinha na cabeça delas, cabeça de minhoca, e foi lá e pensou, vou vender porque isso não vai dar certo. Dessa vez ela vai falir. E vendeu. E quanto mais pessoas começou a vender, as ações começou a cair, 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 porque estava todo mundo vendendo, 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 vendendo. Só que enquanto tem neguinho vendendo, 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 tem branquinho comprando, comprando, comprando. E o branquinho que comprou, 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 do neguinho que vendeu, 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 passou-se 10 anos, olha quanto que ficou hoje, 117 mil. Isso era o dinheiro que você teria hoje. Então, você precisa entender os momentos da bolsa, você precisa entender o que é uma empresa cíclica, para você poder ter conhecimento, para você não errar. Então, cíclica quer dizer ciclos, acompanha o ciclo do mercado. Commodities é o nome do produto que ela tem para nos oferecer, chama-se commodity. Por isso que fala commodities ou empresa cíclica. Então, a Vale é uma delas, porque ela trabalha com minério de ferro. O minério de ferro, ele é usado para derreter, que é o minério que faz, derrete uma coisa muito quente. Eu já vi, é como se fosse assim uma solda derretida, uma água que transporta para fazer, sabe? É muito engraçado isso. O meu marido já trabalhou com isso uma vez lá na cidade que nós morávamos. Tinha um carro que carregava isso, tipo uma caixa d'água, assim, um carro, um estilo caixa d'água, enchia aquilo daquele negócio pelando, nossa, caía as bolinhas no asfalto, chegava a furar. E o meu marido era batedor. Ele ia, quando a pista era dupla, sentido único, ele ia atrás. Quando era pista sentido duplo, vai e vem, ele ia na frente ele ia sempre dois, um atrás e um na frente, para dizer perigo, ferro quente derretido, ferro derretido. E quando chegava lá na outra empresa, ele pegava, jogava aquilo numa forma e saía só as barras de ferro já pegando fogo e molhava aquilo para resfriar. Então, era assim que se faz o ferro. Então, commodity é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, que as empresas usam muito, construção civil, casas, pontes, viadutos, prédios, e assim sucessivamente. Então, gente, essa é a Vale, é uma empresa cíclica que acompanha o mercado. Toda vez que você vê esse nome, você sabe o que é. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quem ficou até o final comigo, eu agradeço. Quem não ficou também, agradeço do mesmo jeito.